Olá, como estão? Estou aqui para mais um encontro. A gente está reunido para estudar um pouco de filosofia do yoga. A gente está caminhando agora para o módulo 3. Isso é um resumo, é uma aula resumida. Para quem não conseguiu assistir a aula ao vivo, ela faz parte de um grupo de estudos e a gente já está indo para o módulo 3, como eu falei anteriormente. A gente já estudou 8 aulas. Começando com o módulo 1, que são as eras do yoga, e o módulo 2, são os caminhos do yoga. O que é a nossa proposta nesse grupo de estudos? A proposta é que possamos estudar os textos, estudar a filosofia e submergir os textos. Né? Por exemplo, a gente estudou no módulo 1 as eras do yoga, a gente estudou a parte dos Vedas, os textos raízes, assim, o texto raiz da filosofia do yoga. E aí, dentro dos Vedas, a gente estudou um conto védico, que a gente acabou esse módulo A Batida do Oceano de Leite, a gente estudou, que é um conto védico, e teve uma aula extra, que não está gravada, que a gente estudou pedaços do Rig Veda, do Atharva Veda, do Sama Veda. A gente pegou o texto e abriu, submergiu os textos, né? Textos filosóficos do yoga. Então, aí a gente passou para o módulo 2, onde a gente os fragmentos dos Vedas, o que são as interpretações, melhor dizendo, dos Vedas, que a gente estudou um pouco do Bhagavad Gita, que são um épico indiano, e as Upanishads. A gente estudou e entendeu um pouco o que são esses textos, tá? E a ideia é essa, e continuar fazendo isso. No módulo 1 também a gente estudou um pouco das eras do yoga ali, que são os yugas, né? As eras mitológicas. E aí a gente também estudou um pedaço do texto Ramayana. Agora vocês podem entender basicamente a nossa ideia nesse grupo de estudos, que é estudar e se familiarizar com vários conceitos que são bem característicos da cultura indiana, como os devas, né? Cada deva tem um arquétipo, uma força diferente, a nomenclatura que é bem característica do yoga e toda a razão filosófica que existe por trás dessa filosofia que a gente está inserido, que é o yoga. Né? E aí a gente viu o Ramayana, a gente viu as Upanishads, aí a gente viu o Bhagavad Gita. E depois, o final do módulo 2 do Caminho do Yoga, a gente viu as várias formas de praticar yoga, as várias maneiras de praticar yoga, tá? Aí a gente já deu esse salto temporal, né? Tem vários. Isso surgiu na Idade Antiga por exemplo, o Hatha Yoga, que é o yoga desse de tapetinho que a gente faz, ele é um yoga já moderno, né? O yoga que surgiu ali na época medieval, né? Surgiu ali entre o século 8 e o século 15. Aí a gente deu esse salto temporal. Mas a nosso momento histórico que a gente vai entrar agora, ele ainda é um momento antigo. A gente pega o período neolítico, né, que corresponde ali do século 10 ao ponto zero, ao nascimento de Cristo. E século 10 antes de Cristo, né, óbvio, período neolítico. E aí a gente vai começar a pegar esse período que a historiografia chama de período medieval, né, que vai do século 1 até o século 15. E a gente vai estudar nesse terceiro módulo, que é o florescer do yoga, esse momento temporal. Tá? A gente vai pegar as principais escolas filosóficas que fazem parte da que fazem parte das principais escolas filosóficas que a Índia criou a partir desse momento histórico. Tá? Esse momento histórico que vai pegar tudo aquilo que a gente já estudou anteriormente e vai se transformar em escolas. Tá? Vão se transformar em escolas filosóficas e vai incluir o yoga numa delas. Tá? A gente vai estudar as 6 principais. Então, basicamente, isso é o resumo. Se você ainda não assistiu às aulas que estão ali,
O que eu falei agora é o resumo das aulas. E se tiver oportunidade, obviamente, volta e assiste, que é bem interessante. Vai agregar bastante no estudo de vocês. Vamos dar continuidade aqui, eu vou minimizar aqui para não atrapalhar. E aí a gente vai aqui, ó. Então, muita gente pergunta, né, se o yoga é uma religião, se não é. E aí dá para fazer essa resposta, pode ser uma resposta dupla, porque é e não é. Ali a gente vê aqui no slide, o yoga e a filosofia hindu. Não há distinção, né? Não há uma distinção nítida entre filosofia e religião, né? Na civilização indiana, tá? O sânscrito não tem, né, o equivalentes entre filosofia e religião, isso que a gente está vendo aqui no slide. Tá? Então a gente vai tratar das 6 escolas filosóficas principais do yoga e a gente tem isso em mente, que elas são escolas filosóficas, mas podem ser consideradas como se fossem religião também, né? Como se fossem religião, porque não existe diferença entre filosofia e religião para o pensamento hindu, que é o que a gente está inserido agora. A gente vê ali no slide eles reunidos, né? Em, em, em um lugar muito próximo à natureza. O yoga é muito ligado à natureza, tá? E aí a gente vai começar a observar isso durante os nossos estudos, tá? Como que as escolas filosóficas pensavam e agiam diante desses contextos, tá? A tradição reconhece 6 sistemas que são chamados de visões ou pontos de vista. Os sistemas não são meros produtos do pensamento racional, mas também de processos visionários e intuitivos. Basicamente, essa frase que eu acabei de falar, que está em cima aqui da fotinho, ela é o cerne desse módulo que a gente vai estudar, tá? Essa daqui que eu estou circulando aqui, ó. Então, são 6 escolas filosóficas. Cada um tem um ponto de vista para encontrar a sua religiosidade, ou seja, para encontrar o seu yoga, a sua maneira de se conectar com o sagrado, consigo mesmo. E aí vão ser variadas características bem peculiares, assim. Não tem como tu fazer um estudo sério da filosofia do yoga sem passar por esses estudos. Vocês vão até meio que estranhar um pouco, né? O que isso tem a ver com yoga? Tem a ver porque todas elas se misturaram. Os pensamentos entre uma e outra cada escola tem uma peculiaridade, tem uma característica, mas elas, de modo geral, elas acabam se fundindo o pensamento entre elas, tá? Então é meio que uma escola agrega a outra. Então esse pensamento hindu que, que é ancestral, ele vai ganhar pensamentos individuais que são essas escolas, né? Que são os darshanas, os pontos de vista que a gente vai acabar vendo e esses pontos de vista ajudam bastante no entendimento do yoga filosófico, que é a nossa missão, né? De aprender o yoga teórico nessas aulas que eu venho gravando aqui no YouTube para vocês. E aí a gente vai observar a característica geral do pensamento hindu, né? Para os hindus, se alguém quiser compreender como tudo funciona no universo, basta olhar para o seu próprio corpo, porque este nada mais é que um microcosmo. Então, essa ideia de autoconhecimento, de voltar-se para si mesmo, de um recolhimento meditativo, é o cerne do pensamento hindu. Então, eles fazem esse paralelo entre o mundo fenomenal e o mundo interno. Ali no slide ele fala, né, do microcosmo e do macrocosmo, tá? E a gente observa muito claramente aqui essa frase que eu estou circulando aqui, o hindu é coletivo e ancestral. O moderno, né, o ocidental é individual e plano, porque a ancestralidade, a gente está fazendo o que nesses estudos? Voltando, né, fazendo esse looping, voltando e observando lá atrás a inteligência e as referências filosóficas que são mais evoluídas do que a gente que está aqui nesse ponto aqui moderno.
né? Aqui o pensamento que a gente chama na historiografia de positivista é ao contrário, né? A gente começou primitivo, sem pouco recurso, e agora que a gente está, digamos assim, evoluído, a gente dispensa esse conhecimento ancestral, né? Por isso que aqui está dizendo que é plano, né? É linear o pensamento moderno. A gente acaba negando muito a ancestralidade e essa sabedoria que existe, né? Na ancestralidade, onde a gente estava muito mais conectado com a nossa essência e basicamente é isso. Tu tá conectado com a tua essência, que tu tá conectado com a natureza que te permeia e vice-versa. Tá conectado com a tua natureza que te permeia tá conectado com a tua essência. Essa é a ideia do pensamento hindu. E a gente vai estar mergulhando nesses conceitos filosóficos e tentar entender um pouco mais sobre isso, né? Para dar uma dimensão maior para nossa prática de yoga. Aqui eu vou apresentar resumidamente, tá? Essa aula é um pouco mais curta, depois a gente vai seguir cada uma dessas escolas e focar, né, nessa escola aqui que a gente está inserido, tá? Vamos lembrar que cada uma delas tem uma peculiaridade, tá? Aqui a gente vê aqui, ó, que são os métodos práticos, que a gente pratica mesmo, né? A gente bota em ação os conceitos. Então, esses daqui da esquerda, o Nyaya, o Yoga e o Mimamsa, eles são os métodos práticos, onde a gente se envolve junto com métodos de prática individual. E o Vaisheshika, o Samkhya e o Vedanta são leis da matéria e espírito, tá? Então é a mera observação, né? A observação da natureza, são regras a ser seguidas e a gente vai observar que um é paralelo ao outro, né? E o que a gente tem que também considerar que são as 6 escolas mais destacadas, tá? Isso não quer dizer que não existiram mais escolas durante esse período. Qual é o período que a gente está falando aqui? A gente está falando de um período de 1500 a.C. até a escola mais moderna. Olha só que a gente ainda está bem antigo, né? Que o yoga é uma escola do século 4 e 5 depois de Cristo, tá? As restantes aqui são mais antigas ainda. Tem umas que vão de 1500 a 1000 antes de Cristo, vem umas de 1000 a 500 antes de Cristo e assim por diante. É um conhecimento bem ancestral, tá? Só para vocês entenderem esse momento temporal que a gente tá mergulhando aqui na nossa aula, tá certo? E a gente vai seguir para ver as características de cada uma. Vamos ver aqui. O Vaisheshika, que é a teoria atômica, que estuda a natureza da matéria, tá certo? Então, qual é o Vaisheshika? É uma das escolas filosóficas, tá certo? É uma das escolas que estuda aqui, ó, as leis da matéria e do espírito, tá? Então, o que é o Vaisheshika? Depois a gente vai ver tudo discriminado, então eu não vou abordar muito agora, que senão pode ficar muito cansativa a aula, tá certo? Aqui é só um resumo, característica de cada escola aqui. Aqui a gente vai estudar o Samkhya, a teoria da evolução, que ensina como, a partir do princípio mais sutil, todos os outros se desdobram. Samkhya ensina a relação entre Prakriti e Purusha, entre matéria e espírito, tá? Aí a gente vê já esses nomes que aparecem em vários textos modernos de yoga, né? Aqui a Prakriti, representando o que é Prakriti? Prakriti é a matéria e o Purusha, Purusha é o espírito. Então essa relação entre eles é o cerne do Samkhya. A gente vê até que depois a gente vai estudar. O Samkhya é uma escola que ela é bem presente para o yoga, tá? Então o yoga clássico que a gente vai ver agora a partir dos nossos estudos, ele é baseado muito no Samkhya, muito nessa escola filosófica aqui. As outras escolas, elas são, claro, elas são contemporâneas, existem
Existem muitas características que a gente vê no yoga, tá? Mas o Samkhya é que a gente vê muito. Vocês, quem estuda um pouco de yoga, assim, ou já leu alguma coisa sobre yoga, vocês vão ver que o Samkhya é muito. E muita gente diz que o Samkhya é a teoria do yoga, é a base teórica dessa escola que a gente vai estudar, que é o yoga. Tá? Aqui o Vedanta, ó, ensina a distinção entre Paramatman e Atman, ou seja, o ser supremo, o ser individual, né? O Atman como ser supremo, ó, são palavrinhas que a gente vai estar sempre vendo. O Paramatman, o ser individual, tá certo? E aí a gente vai observando as características entre elas. Então, a gente já observou que existem vários conceitos que aparecem durante os nossos estudos de yoga moderno, esses que a gente já viu aqui, né? Aí existe essa escola aqui, que é a escola da lógica, que é o Nyaya, que ensina a fazer deduções lógicas a partir das experiências. É o mapa da caminhada, o mapa do eu. Como é que tu vai provar que isso como é que tu vai comprovar que a tua experiência vivida ela gerou outra experiência mística, religiosa, de iluminação, e assim por diante. Então, isso aqui é um mapa da caminhada, é o raciocínio e a lógica. Então, todas essas escolas que estão aqui, elas se baseiam para comprovar as suas experiências através de Nyaya. Por isso que ela é uma escola bem importante. A gente sempre dá uma estudada justamente pela importância que ela tem para o yoga e para as demais escolas filosóficas, tá? Aqui tem o Mimamsa, que é um guia experimental, a bússola, um método que indica como fazer as experiências, bem ritualístico, a gente vai ver também. Que essa escola ela estuda bastante a questão dos Vedas, os Vedas antigos, né? Então tem dois Mimamsas, né? Um é o Vedanta e outro é esse daqui. O Vedanta estuda a versão posterior dos Vedas, que a gente já estudou ali, que são os Upanishads, os textos mais clássicos, mais posteriores, e esse aqui estuda os Vedas mesmo, o cerne, o texto clássico, né? E aí a gente chega no nosso objetivo de estudo, que é esse aqui, que é a nossa escola filosófica chamada Yoga. Chama o Yoga de 8 membros, né? De 8 passos, Yoga Sutras de Patanjali. Tá? Ensina a colocar o quê? A teoria em prática. Ou seja, ensina a colocar tudo que a gente vê nessas escolas aqui, em alguma medida a gente vai ver aqui. E aí não vai ficar só aquele conhecimento livresco, né? Vai ficar só aquela ideia abstrata, muito longe de ser praticada. Aí essa escola, ela se propõe a fazer com que fique muito prática, muito consiga praticar toda essa ideia, né, de entender o que é prakriti, o que é matéria, o que é espírito, de tu se envolver com essa ideia de ser supremo e ser individual, né? Tem as questões dos preceitos morais e éticos do yoga, onde tem uma certa disciplina para te seguir, então tu vai precisar de ter uma mente bem clara, uma mente com raciocínio atento, atencioso e vibrante, muita energia para te seguir essa caminhada, né? Aqui o Mimamsa também, com essa ideia do mantra yoga, né? De como fazer as experiências. Aí todas essas escolas filosóficas a gente vai ver um pouco aqui no cerne do nosso estudo, que é o yoga. Aí o que esse módulo é? Esse módulo a gente vai ver todas as 6 escolas e vai dar uma atenção especial aqui ao yoga, tá? Daí a gente vai estudar bastante o que é o Ashtanga Yoga, que é o yoga clássico, tá certo? Então, para essa aula, o que eu queria passar já foi dito, e nas próximas aulas, quando na próxima eu posto uma aula uma vez por semana, aí na próxima aula a gente vai
estudar o restante, né? Estudar todas as escolas até chegar no yoga, tá certo? Então era isso, tá? Eu queria agradecer a quem está assistindo esse vídeo e muito obrigado pela presença. Namastê!